pouquinho sobre mais um livro. Hoje, o livro que eu vou falar um pouquinho é o livro Voz do que Clama no Deserto, A Conquista, de Daniel Mastral e Isabela Mastral. Esse é o volume 2. Então, ele é uma trilogia, né? O Daniel Mastral e a Isabela Mastral, eles são seminaristas sobre batalha espiritual e eles têm uma série de livros. E esse aqui, ele é o último, ele é o livro que fecha a trilogia, que começou com Filhos do Fogo 1 e 2, depois Guerreiros da Luz 1 e 2, e o último Voz do que Clama no Deserto 1 e 2. Então, sobre o que fala esse livro, Voz do que Clama no Deserto? Nos primeiros livros, no Filhos do Fogo 1 e 2, para quem não conhece, vou falar um pouquinho, ele fala sobre como o Daniel Mastral ingressou no satanismo, como ele foi se envolvendo nisso e acabou realmente virando um satanista, sendo escolhido para todo um plano que os satanistas têm em relação à Terra. E durante esse momento da vida dele, ele conheceu muitas coisas, né? Passou por rituais, muitos momentos. Então ali ele conta tudo sobre o satanismo, muitas coisas que ele viveu, muitas coisas que ele presenciou, planos, né, dos satanistas para a Terra, para o mundo, para os evangélicos, planos futuros. E depois desse livro vem o Guerreiros da Luz, que já nos Filhos do Fogo 1, no finalzinho, se não me falha a memória, ele já encontrou Jesus e já se converteu. E no Guerreiros da Luz ele conta como foi esse processo de libertação da vida dele, os acompanhamentos que ele fez, aconselhamentos, cura interior, libertação, ele já com a Isabela, né, Isabela Mastral, e ele conta, né, como que foi essa transformação de um filho do fogo, um satanista ou um ex-satanista, para um cristão, tudo que ele passou, as investidas que ele sofreu dos satanistas que não queriam que ele desistisse do plano, né, que eles já tinham traçado para a vida dele, e como foi, né, como ele encontrou as pessoas na igreja, né, o olhar dele sobre a igreja, sobre os cristãos. Então ele fala muitas coisas. E o Voz do que Clama no Deserto, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje, ele fala sobre o ministério deles mesmo como seminaristas, ministrando as igrejas, os seminários de batalha espiritual. Então esse é um livro, é um relato, né, da vida deles, do que eles viram, dos seminários, das experiências que eles tiveram com Deus, com anjos, experiências de Deus falando mesmo ao coração deles, confirmando o propósito de Deus para eles, confirmando as promessas. Mas, acima de tudo, é um livro também de estudo, porque em meio aos relatos da vida deles, em meio aos relatos de tudo o que aconteceu com eles sempre estão citando versículos bíblicos, é tudo à luz da palavra de Deus. Eles estão citando, né, as promessas de Deus para a igreja, como a igreja tem perecido em muitos aspectos por falta de não ser obediente, não seguir à risca a palavra de Deus. Ele conta de vários seminários onde ele foi fazer, que os cristãos da igreja que estavam na organização o tentavam roubar, né, o tentavam trapacear, falando que não tinham recebido apostilas, que eles tinham, na verdade, recebido, para pagar menos para o Daniel Mastral, ou mesmo não pagar. Muitos deles passavam cheque sem fundo, muitos deles chegavam na hora e diziam que tinham sido roubados, que o cofre da igreja tinha sido roubado. Então eles realmente não obedeciam à palavra de Deus, né? Na hora de mostrar qual é a diferença de um cristão e não cristão, na hora de mostrar o caráter, né, à luz de Jesus,
não havia isso. Então ele mostra assim as feridas da igreja. Ele coloca isso, que a igreja sim, ela tem promessa de ser vencedora, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas são promessas que só vão se cumprir se a igreja estiver mesmo firmada em Deus, em obediência, em sacrifício e seguindo tudo aquilo que o Senhor ordenou um dia na sua palavra. Então é um livro interessante para aqueles que têm ministérios ou que almejam ministérios, de ver qual é mesmo a renúncia, né, que nós temos que fazer, de coisas que às vezes nós achamos que estão bem, mas que para Deus não estão, que nós precisamos mudar para que Ele nos use completamente, como a Isabela Mastral, que chega um momento que Deus fala com ela que ela tinha que liberar perdão para algumas pessoas da família do Daniel Mastral, e principalmente a mãe dele, a quem elas não se falavam direito, elas tinham um problema de relacionamento. Então Deus ordena que ela se prepare, que ela faça jejum, que ela faça toda uma preparação para que ela possa liberar o perdão. Então aqui demonstra como eles são pessoas como nós somos, seres humanos, cheios de limitações, cheios de falhas, que também precisam do Senhor, que também precisam a cada dia estar em consagração, em obediência, precisam estar a cada dia na dependência do Senhor. Ele coloca aqui, sempre coloca desde os Guerreiros da Luz, de como o Senhor sempre supriu as necessidades deles, deles não terem hoje R$1 no bolso e amanhã Deus supria assim, com contas que eles precisavam pagar, com dinheiro que vinha para fazer a compra do mês. Então nós podemos aqui ver realmente como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, como Ele não desampara os seus, como Ele supre as necessidades. Para quem também gosta, eles falam sobre relatos aqui de anjos, né? Até as hierarquias, eles falam um pouquinho, citam os nomes dos anjos e colocam que os anjos são pessoas como nós, que foram também criados por Deus com desejos, com sentimentos, que se alegram quando nós nos alegramos ou quando nós conseguimos conquistar planos que o Senhor desejou para nós. Também se entristecem e choram quando nós erramos ou quando nós falhamos naquilo que nós deveríamos acertar. E o legal é que eles colocam o ministério deles bem como seres humanos mesmo. Em momento algum eles se colocam como maiores do que as outras pessoas, como inatingíveis ou como perfeitos, como sem falhas, mas eles querem demonstrar realmente isso, que eles são seres humanos como nós, que do mesmo jeito que nós, para sustentar o ministério, precisamos nos esforçar, orar, jejuar, estar na dependência de Deus, estar em constante consagração, estar em constante deixando o Espírito Santo mesmo nos direcionar para ouvir a voz de Deus e não tomar atitudes precipitadas ou que não sejam aquilo que o Senhor desejou. Até ela cita aqui um momento em que eles deixaram de ouvir a voz de Deus, tomaram uma atitude que não foi direcionada por Deus, e isso acarretou quase em morte para a vida da Isabela. Então, nós podemos ver o quanto realmente é importante nós estarmos na dependência de Deus. Se nós queremos alcançar um ministério grande, ou nem que não seja grande, mas alcançar um ministério usado por Deus, um ministério que você veja frutos, que você tenha as boas obras, não há nada mais importante do que estar na dependência de Deus. Não há nada mais importante do que ouvir a voz dele e obedecer. Não adianta nós ouvirmos e fazermos da nossa forma, do nosso jeito, tomarmos atitude segundo o nosso coração. Mas o mais importante é estar na dependência de Deus. O mais importante é ser guiado por Ele, se deixar ser guiado por Ele. Então esse é um livro muito interessante que eu indico para aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre como é uma vida ministerial, como é o ministério, aqueles que também querem conhecer um pouquinho mais das coisas espirituais, sobre os anjos, sobre como é realmente estar na dependência de Deus. Então é um livro que eu indico. Então, relembrando, essa é uma trilogia.